Boa noite. Eu acho que nós já chegamos no horário, 19h30, né? E conforme nós havíamos programado, né, essa palestra, na verdade, o nome desse evento chama-se Primeiro Elóquio. E aí as pessoas ficam com dúvida, né? O que seria essa palavra elóquio? Alguns até procuram saber, né, no dicionário. Mas, assim, elóquio é um encontro para conversas, é um encontro de palestras, é um encontro onde as pessoas, né, podem trocar ideias. E por que decidimos esse nome elóquio, né? Porque o próprio nome palestra já é um nome bastante massificado, né? Sempre palestra, 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 né? Agora, nesse momento de pandemia, todos os trabalhos, todos os eventos, a grande maioria, né, de profissionais da área de educação, da área comportamental e de outras áreas também técnicas, eles se utilizam da ferramenta da tecnologia para desenvolver as suas falas, as suas palestras. Então, é muito massificada a palavra palestra. Então, nós pensamos, né? Eu digo nós é porque meu amigo Regis e sua esposa Marcela são parceiros dentro dessa área de orientação profissional e orientação comportamental. Então, nós conversamos e decidimos qual seria um nome mais adequado ou um nome que pudesse chamar um pouco mais a atenção das pessoas. E aí nós procuramos e de repente a Marcela, num processo, numa reunião online de brainstorming, né, teve essa ideia Elóquio. Eu achei interessante, um nome diferente, né? Falei, vamos adotar então esse Elóquio, em vez de ser primeira palestra, né? Vamos chamar de primeiro Elóquio. E global, né? A global, ela vem de Global Tech, meus parceiros aí, colegas, né? O Regis e a Marcela são proprietários de uma, de uma consultoria, né? Denominada Global Tech, e a Global Tech ela trabalha com diversas linhas de serviços de orientação. E foi quando um dia a gente conversou e eu comentei, eu falei, nossa, teria muita vontade de fazer um trabalho virtual, transmitindo para os amigos, colegas, pessoas interessadas, conteúdos que possam dar suporte no ambiente de trabalho, conteúdos que possam estar contribuindo para a melhoria do desempenho do profissional nesse momento de pandemia, né? Ou o profissional que está desenvolvendo home office, ou o profissional que está afastado por motivos de grupo de risco, ou o profissional que está afastado do trabalho pela idade, ou o profissional que está na ativa, na linha de frente, né, no ambiente de trabalho por não fazer parte de grupo de risco e por não ter uma idade acima de 60, está no dia a dia, no batente, né? Então, assim, de uma forma assim bem ampla o objetivo do nosso trabalho. E o meu tema, né? O meu tema seria o primeiro tema. Meu nome é Admilson Rogério dos Santos. Eu sou palestrante, sou profissional da área da educação já há alguns anos. Desenvolvo trabalhos relacionados à formação de pessoas, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito escolar, didático, e até também na formação e educação de pessoas
em medidas socioeducativas, né? Então, sou um profissional socioeducador também. E gostaria de estar compartilhando um tema bastante interessante, que é o tema chamado Relações Humanas e Entusiasmo pela Vida. Esse tema, eu venho palestrando ele já há algum tempo, em diversas escolas, né, nos ATPCs, em oportunidades, né, claro que não atualmente, porque fica bem mais difícil, né, em ATPC, pessoalmente, mas já desenvolvi em ATPCs, né, nas escolas estaduais e também em entidades, em várias entidades do terceiro setor, creches, asilos, APAES em todos os segmentos que possam estar atendendo o âmbito social. Então, assim, eu gostaria de iniciar essa minha palestra de relações humanas. Eu vou colocar aqui o slide. Eu acho que todos conseguem enxergar. Que bom. Relações humanas e entusiasmo pelo trabalho. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um pequeno questionamento, né? Quando a gente fala de relações humanas, sempre existe uma proposta, e essa proposta é uma proposta de mudança, uma proposta de transformação. Assim, por que falar de relacionamento humano? O relacionamento humano talvez seja uma das ciências ou uma das artes mais difíceis de se praticar, né? O relacionar-se com pessoas. E nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, existe um desafio bastante grande, né? Por quê? Porque muitas vezes no cotidiano, na rotina diária, antes da pandemia, você tinha um momento de relacionamento humano dentro do seu lar, né? Digamos aí em nível de 30%, 40%, isso aumentava um pouco em finais de semana, mas o maior nível, a maior porcentagem de relacionamento estava no ambiente de trabalho. Como houve mudanças e transformações, né, de teletrabalho, home office, reuniões fora do ambiente de trabalho, então existe uma outra proposta, um outro desafio. E quando a gente fala de mudanças, né, quando a gente fala de relacionamento humano e se propõe uma mudança, existem dois aspectos interessantes, né? Que seria a mudança de comportamento de grupo, né? Quatro aspectos interessantes. A mudança de comportamento de grupo, a mudança do comportamento individual, a mudança de atitude e a mudança de conhecimento. Então, assim, o primeiro ponto que nós mudamos é o nosso conhecimento. Como que a gente muda o nosso conhecimento? Nós mudamos o nosso conhecimento através da leitura, através de uma live, de uma videoaula, né? Nós mudamos o nosso conhecimento através da própria internet, do próprio conteúdo virtual, através de vídeos, através de viagens, né? Nós mudamos o nosso conhecimento através de conhecer e lidar com outras pessoas, tá? Então, o ciclo de conhecimento, ou seja, a mudança de conhecimento, ela se tornou mais rápida, mais intensa, né? E é como se fosse uma avalanche de informações que faz com que o ser humano mude o seu conhecimento de uma maneira violentamente rápida, né? Fantasticamente rápida. Então, nós mudamos o nosso conhecimento no estalar de dedos. No momento que você assiste um noticiário, no momento que você lê um livro, no momento que você lê um jornal, uma revista, no momento que você assiste um filme, no momento que você assiste um documentário, né? Então, a nossa mudança de conhecimento é muito rápida. Porém, logo após a mudança de conhecimento, existe um próximo estágio,
A gente chama de mudança de atitude. E veja só, essa palavra atitude, né? Atitude é querer fazer algo diferente baseado num conhecimento que você adquiriu. Então, a atitude é querer fazer, não significa fazer. Atitude é querer, tenho vontade, eu quero fazer, mas não significa fazer, não é a ação propriamente dita, né? A atitude é querer fazer baseado no conhecimento, ou não, né? Baseado no conhecimento, eu também não quero, né? Então, a atitude é querer ou não querer fazer algo baseado no conhecimento adquirido. A partir do momento que você tem um conhecimento, mudou seu conhecimento e percebeu que esse conhecimento agrega valor para a sua vida, aí você entra para a faixa da atitude. Se você percebe que aquele conhecimento ele subtrai valores para a sua vida, né, você entra também na faixa de atitude. Quero ou eu não quero isso para mim. Né? Isso é para mim, isso serve para mim, isso não serve para mim. Mas sempre baseado no conhecimento adquirido. Quer ver uma coisa interessante? Você adquire conhecimento de que cigarro faz mal para a saúde. Você adquire o conhecimento através de fotos, através da divulgação, através de imagem, que o cigarro faz mal para a saúde humana. Aí vem a área da atitude. Eu quero ou eu não quero parar de fumar? Então, veja só, na atitude de querer ou não querer, né, já começa a identificar um processo de mudança ou estagnação do ser humano. Ou eu conheço, através, né, de informações que o cigarro faz mal para a saúde, né, então vem a atitude, eu quero parar de fumar. Né? E se você adquire o conhecimento de que é necessário, nos tempos de hoje, conhecido como tempo de pandemia, a utilização de máscaras, a utilização do álcool gel, né? Você adquire o conhecimento da importância, e aí vem a atitude, querer ou não querer, né? Praticar o conhecimento que eu adquiri. Então, veja só, a mudança do conhecimento sugere uma mudança de atitude, tá? Mas não necessariamente existe a mudança do comportamento individual. O comportamento individual é a ação, é a prática, é o fazer, baseado numa atitude que você adquiriu, que você tomou, que é baseado num conhecimento que você também adquiriu. Então, o comportamento individual, a ação, fazer ou não fazer, está ligado intimamente com a atitude de querer ou não querer, que está ligado intimamente com o conhecimento adquirido. E esse conhecimento é um conhecimento que agrega valor ou um conhecimento que subtrai valor. E aí vem o comportamento grupal. Eu só posso ter uma mudança de comportamento grupal a partir do momento que existiu uma mudança do comportamento individual. Então, o comportamento individual, digamos assim, que é uma mola propulsora, o comportamento individual, ele é, digamos assim, o start, né, principal para que haja uma mudança do comportamento do grupo. Então, de repente, né, numa proposta que nós vivenciamos atualmente, que nós devemos mudar o nosso comportamento com relação a diversas práticas que podem subtrair valores, e esses valores são de ordem até de saúde, então é necessário, né, que haja uma reflexão para a mudança. Por isso que eu gosto de falar sobre ciclos de mudanças, antes de falar do relacionamento humano. Por quê? Porque esse ciclo de mudança, ele leva um tempo, né, para acontecer. De ser humano para ser humano, esse tempo pode ser rápido, né? E uma dificuldade maior ou menor, que de ser humano para ser humano, essa dificuldade pode ser maior ou menor. Então, existe, digamos assim, uma diversidade muito grande de pessoas que levam maior tempo para mudar.
e uma diversidade muito grande de pessoas que têm maior dificuldade para mudar. É claro, né, que as pessoas que têm maior dificuldade para mudanças, né, são pessoas mais, digamos assim, conservadoras, mais arraigadas nos seus valores, pessoas que talvez tenham o que os japoneses falam muito, um ga muito forte, né? Ga é uma palavra que significa orgulho, né? Então, em japonês, ga significa orgulho. Então, tem pessoas que têm um orgulho muito forte, né? Muito arraigado, muito conservador. Ah, eu não vou fazer, eu não quero, eu. Então, assim, existe um tempo maior para mudança. Então, as mudanças, elas ocorrem na vida do ser humano a partir do momento que ele permite, né, que mude. Então, muitas coisas não mudam, não é porque o externo não propicia isso. As coisas não mudam porque interiormente você está resistindo a essa proposta de mudança. Muito bem. Relacionamento humano. Um conceito de relacionamento humano é um conjunto de regras e valores que nos ensinam a viver bem com outras pessoas. Conjunto de regras e conjunto de valores que nos ensinam a viver bem com outras pessoas. Mas o que são regras, né? O que significa regras? Regras é um conjunto de padrão pré-estabelecido, né? A regra é um conjunto de padrão que já tem um pré-estabelecimento. É, digamos assim, um beabá, é uma sequência, né, de procedimentos que estão já estabelecidos. E valores? É um estado mental, uma forma de pensar que eu considero importante, ou que me foi passado que é importante. Valor é um estado mental, uma forma de se pensar que eu considero importante. Então, relacionamento humano é um conjunto de regras e um conjunto de valores que nos ensina, que nos condiciona a viver bem com o outro ser humano. Aí entra uma questão, né? Essas regras e esses valores, eles são adquiridos através do comportamento dos nossos heróis. E quem são esses heróis? Esses heróis seriam aquelas pessoas que tudo que falavam e tudo que faziam, eu acreditava como verdade. Ou eu acredito como verdade. Então, meus heróis, né? Pode ser até o Batman, né? O Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, mas meus heróis são todas aquelas pessoas, todos aqueles seres humanos que no processo de transformação, no processo de evolução, no processo de formação, né, eles faziam parte da minha vida, ou fazem parte da minha vida, e eu acredito que tudo que eles falam é verdadeiro. Eu não questiono. Então, ao longo da minha vida, né, eu vou formando um modelo de comportamento, né? Eu vou formando um perfil de comportamento baseado nos meus heróis. Vamos imaginar que o ser humano ele tem um microcomputador, uma câmera filmadora, desde a sua infância, desde criança, desde os seus primeiros anos, né? E que vai gravando tudo aquilo que ele recebe. Né? Só que essas gravações elas são muito mais fortes quando essas gravações vêm dos seus heróis. E quem são os heróis? Como eu falei, todas as pessoas que, de certa forma, na minha infância, eu acreditava que tudo que eles faziam e falavam era verdadeiro. Então, meus pais eram os meus primeiros heróis. Papai, mamãe, né? Tudo que meu pai faz, tudo que a minha mãe faz, né? E que é significativo, fica gravado naquela câmera, né? Então, papai, mamãe, comecem a perceber, né, o quanto as coisas que você fala e as coisas que você faz são replicadas pelos seus filhos. O temperamento até de seus filhos é um reflexo do seu temperamento. Então, de repente, né,
Papai e mamãe, existe uma corresponsabilidade na formação do seu filho, porque você é herói dele. Você é a heroína dele. Agora, é óbvio, né, que o relacionamento que a criança tem não é só com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. Então, tudo que o vovô faz, tudo que a vovó faz, eles tendem a copiar também, porque você é herói, né? Tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, tanto comportamentos positivos como comportamentos negativos. É uma forma também que vai sendo gravado, né, naquela câmera filmadora. Os tios também, né? Os titios também têm uma forte influência, né, na formação do ser humano, porque eles também são heróis. Irmão ou irmã mais velho, né, tem uma forte influência também na formação do ser humano. Então, quer dizer, relacionamento humano é um conjunto de regras e de valores que nos ensina a viver bem com as outras pessoas. Mas depende muito do que os heróis passam para você. Porque se o papai, o vovô, o titio, o irmão mais velho, não passou, ou passou mais quantidade de informações, imagens e valores negativos, né? Vai ser difícil ter um relacionamento humano saudável. Talvez nem eu tenha. Talvez seja até complicado ter um relacionamento humano, tanto na vida social, quanto na vida profissional, quanto na vida conjugal. Outro ponto importante é que nós não só vivemos o ambiente lá. Quando nós saímos do ambiente lá, nós vivenciamos outro ambiente, que é o ambiente escolar. E no ambiente escolar, nós temos aqueles heróis que são os professores, os diretores, os coordenadores, os inspetores, os representantes de aula, de sala, os agentes, os alunos mais antigos. E eles também fazem papel de heróis. Mas, ultimamente, nós tivemos aí um abismo que se abriu, né, nesse processo, né? Muitos professores, diretores, coordenadores, inspetores, representantes de aula e até alunos mais antigos, né, não estão convivendo mais. E aí existe uma falha nessa referência, né? Quem é o meu herói professor? Quem é o meu herói diretor? Quem é o meu herói coordenador? Quem é o meu herói inspetor? Quem é o meu herói supervisor? Quem é o meu herói representante de sala? Quem é o meu herói aluno mais antigo? Mas, antes da pandemia, existia assim, né? O professor que eu mais gosto, o diretor que eu mais gosto, o coordenador. Lembra você? Se eu te perguntar agora, quem era o professor que você mais adorava? Não a matéria. Não a matéria. De repente, o professor daquela matéria exerceu uma certa influência, né? Na matéria que você mais gostava. Mas qual era o professor que você mais tinha afinidade? Qual o professor que você mais lembra? Né? Eu lembro de uma professora chamada Odete. Não sei se alguém está me assistindo aí com esse nome, me desculpe. Mas a professora Odete de português, ela era, sabe, terrível. Quando ela entrava na sala de aula, ela olhava por debaixo dos óculos, por cima dos óculos assim, ó, me procurava, já entrava na sala me procurando, né? E aí, quando ela me achava, ela falava assim, Admilson, sente-se aqui na frente. Nossa, aí já tremia nas bases. Mas eu tinha também uma professora chamada Graça, e era uma professora que me incentivou muito na área de artes. Eu sou professor de artes, né? Gosto muito de desenhar, de pintar, e ela foi uma das pessoas que me incentivou muito. Então, veja só, como um professor também pode ser o seu herói. Tanto professor quanto diretor. Por que eu falo diretor, coordenador, inspetor, né? Porque o professor, depois de um tempo, ele pode se tornar um coordenador, depois de um tempo, ele pode se tornar um diretor. Né? Então, existe toda essa... Né? E o aluno mais antigo, o representante de sala, pode também um dia se tornar professor. Saindo do ambiente escolar, eu vou para outro ambiente, que é o ambiente empresa, ambiente social.
né? E aí existem outros heróis, um dono de empresa, um administrador, um gestor, que eu adorava ele, puxa, pela forma como ele administrava, pela maneira como ele conduzia os trabalhos, o diretor, né, da maneira como ele administrava, né, como ele gerenciava, como ele trabalhava todas as pessoas, fazia com que as pessoas agregassem ao trabalho e essas pessoas se transformavam todas em uma família. Então, diretor, gerente, supervisor, encarregado e até o funcionário mais antigo. Então, veja só, a nossa formação, né, existe a influência desses heróis no que se refere a sentimentos, crenças, valores, conceitos, preconceitos, sentimentos positivos e sentimentos negativos, crenças mais aprofundadas, menos aprofundadas, valores mais arraigados, menos arraigados, conceitos verdadeiros e fake news, né? Mentirosos, que hoje já não servem mais, conceitos que para aquela época era importante, que hoje já não é mais, preconceitos, tudo isso faz parte daquela gravação lá daquele computador. Está lá gravadinho. Agora, é claro que existem pessoas, seres humanos, que tiveram mais experiências, que geraram mais sentimentos negativos do que positivos. Pessoas que tiveram a oportunidade de vivenciar crenças, né, de maneira mais incisiva, mais forte, né? Como aquele pai que levava o filho para a missa, ele querendo ou não, e muitas vezes não queria, mas aí tinha que ir para obedecer ao pai. Valores, né? Talvez valores positivos, valores negativos, conceitos e preconceitos. Então, veja só, existe uma diversidade muito grande de forma positiva e negativa de influências que os nossos heróis passaram para nós. Mas, existem algumas regras e valores que nós conhecemos que foram primordiais, que foram iniciais, que foram as primeiras regras e valores que nos ensinaram a viver bem com as pessoas. Admito que o erro foi meu. Você fez um bom trabalho. Qual a sua opinião? Faça o favor. Admito que o erro foi meu. Esse é o ensinamento, né? Uma regra, um valor que vovô, vovó, titio, titia, mamãe, papai, né? Geralmente busca, né? No relacionamento, no diálogo, você errou, então admita que você errou. Quem foi que fez isso aqui? Ou não foi você? Então agora você arruma. Então é uma forma de você admitir que você errou. Você fez um bom trabalho. Nossa, que lindo o quadro que você pintou. Nossa, que bonito. Nossa, foi você que fez. Parabéns, maravilha. Eu estou com uma dúvida. Qual é a sua opinião? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Olha, faça o favor de não fazer isso. Fazer o favor ou pedir por favor também, né, é uma das regras. Muito obrigado. Você lembra quando o vovô, vovó, titio, titia, papai, mamãe falava para você quando você ganhava um presente e dizia assim: como é que se fala? Muito obrigado. Fala obrigado para o vovô, fala obrigado para a vovó, fala obrigado para o titio, fala obrigado para a mamãe. Só que muitas vezes vai passando o tempo, a gente esquece de falar muito obrigado. Na verdade, quando o vovô, vovó, titio, titia, papai, mamãe e todos esses heróis falavam muito obrigado, eles estavam te ensinando a desenvolver o sentimento de gratidão. E hoje em dia, muitas pessoas esquecem esse sentimento de gratidão, né? Ter gratidão pelaquilo que você recebeu. Ter gratidão, né, pelas pessoas que vivem junto com você. Ter gratidão, né, por tudo que essas pessoas representam e tudo que essas pessoas fazem ou que fizeram. Uma vez eu ouvi uma palestra de um padre que dizia o seguinte:
Tudo nessa vida nada dura. O corpo também não vai ficar para sempre. Mas uma coisa que fica é o significado, né? Porque vai chegar uma hora, né, que os seres humanos, eles não vão servir. Não vai servir mesmo. Não vai ter mais condição física de fazer alguma coisa. De fazer uma comida, de limpar um chão, de consertar, de serrar, de martelar, de passar o cimento, de consertar o fio, né? Ele não vai ter mais serventia para fazer alguma coisa. Nem para escrever, porque as mãos não vão obedecer, os olhos não vão enxergar. Mas o significado fica. Então é importante, né, a gente entender e ter gratidão por tudo aquilo que as pessoas significaram para nós. Por tudo aquilo que as pessoas significam para nós. Desculpe-me, né? Outro ensinamento, regras e valores que nos ensina a viver bem com as pessoas. Pedir desculpa. Lembra quando papai, mamãe, vovó, titia chegava para você e falava assim, peça desculpa para o seu irmão, peça desculpa para o seu vovô, peça desculpa para a vovó, peça desculpa. Olha, você machucou seu irmãozinho, peça desculpa. Pedir desculpa é ensinar a ter humildade e reconhecer seu erro. Não é simplesmente pedir. Porque pedir desculpa a gente pode pedir de boca para fora, né? Sem sentimento. Mas pedir desculpa, né? Sendo humilde e reconhecendo o seu erro e pedindo desculpa. Isso é importante. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Lembra quando vovô, vovó, titio, titia falavam assim, você dormiu comigo? Bom dia, hein? Onde você vai? Tá indo embora? Boa noite, viu? Com licença, olha que palavra importante, né? Com licença. Lembra quando vovó, titio, titia, papai, mamãe falava assim, peça licença. Não vai fazendo assim, tem que pedir licença. Onde que você já se viu ir pegando as coisas pegando as coisas sem pedir autorização, tem que pedir licença. E esse último, cumprimento do coração, né? Cumprimentar com o coração. O que é o cumprimento com o coração? Cumprimentar com o coração, né? Não é o cumprimento do coração, tamanho do coração. Cumprimentar, né? É você dar um abraço. É abraçar as pessoas, coração com coração. Estereótipo. Esse é o câncer que destrói o relacionamento humano. É a imagem pré-concebida que fazemos de uma situação ou de uma pessoa antes de conhecer. Então, a prática do estereótipo é o câncer, né, que todos os seres humanos têm. As pessoas, elas sempre fazem uma imagem externa de uma situação de uma pessoa e acabam fazendo um julgamento. E isso faz parte da raça humana, né? Isso faz parte do ser humano. Ele vai aprimorando com o tempo, né? Lapidando o seu interior com o tempo, e aí ele vai percebendo, né, que de repente aquela imagem pré-concebida que eu faço de uma situação ou de uma pessoa, né, era errada, era equivocada. Mas isso o tempo vai mostrando para as pessoas. Então, o estereótipo, né, antes de ter qualquer comportamento e ação baseado numa imagem ou de uma situação, né, é melhor analisar antes, observar antes, né, ter, digamos assim, a prática da visão, a prática da observação. Por quê? Porque a partir do momento que você faz um estereótipo de uma pessoa, de uma situação, né, você acaba entrando num processo de desqualificação. Você desqualifica a situação, você desqualifica a pessoa. E desqualificação é tirar a qualidade do indivíduo, né? É tirar o valor e a qualidade daquele indivíduo ou daquela situação. Ah, fulano não presta, ciclano não presta. Ah, lá naquele lugar é tudo gente assim, é tudo gente assado.
né? Quer dizer, você faz uma imagem distorcida, uma imagem negativa, baseado nas suas crenças e nos seus valores, de uma situação ou de pessoas que você não sabe, você não convive, você não tem ideia. Bom, um ponto importante para o bom relacionamento humano também é a motivação. E o que é motivação? Motivação é ter um motivo para se praticar uma ação. Olha lá, a palavra já está dizendo motivo, ação. Né? E a motivação, que é a energia que nos direciona a atingir um objetivo, a fim de satisfazer uma necessidade. É uma energia interna, digamos assim, uma força interna, que nos direciona a atingir um objetivo para satisfazer uma necessidade. Existia um estudioso chamado Abraham Maslow, que ele fez um estudo, um levantamento das necessidades humanas, né? E ele descobriu que existe um motivo interno em cada ser humano que o leva a praticar uma ação externa, né? E ele classificou, né, esses motivos, essas necessidades, em 5 etapas aí, né, que seriam a necessidade fisiológica, a necessidade de segurança, a necessidade social, a necessidade de autoestima e a necessidade de autorrealização. Então, o ser humano ele é estimulado em função de uma necessidade, em busca para poder atingir um determinado objetivo. Muito bem. Aí eu tenho a questão entusiasmo. Quando eu falo de entusiasmo, eu estou falando de uma palavra de origem grega. Se vocês observarem nesse slide, Theos é Deus, em grego. É dentro. Então, entusiasmo é ter a energia dos deuses vibrando dentro de você. Então, os gregos, eles acreditavam, né? Os gregos acreditavam que para que eles pudessem ter sucesso, para que eles pudessem conquistar um determinado objetivo, eles teriam que ter a energia dos deuses vibrando dentro deles. Acontece que os gregos acreditavam em vários deuses. O deus do vento, o deus do ar, né? O deus do mar, o deus da água, o deus da terra, o deus do solo, o deus do fogo, o deus... Então, assim, tudo, Deus do amor. Então, assim, tudo que eles iriam fazer, eles sempre oravam para esses deuses, pedindo para que a energia desses deuses vibrasse dentro deles, para que eles pudessem conquistar os seus objetivos. É interessante, né? Como uma palavra entusiasmo, que é digamos assim, uma palavra que tem uma grande força de transformação, está ligada, né, a algo relacionado a Deus. Eu acho interessante isso, né? Eu sou um entusiasta, então significa que você é uma pessoa que, embora não acreditando, você tem a força de Deus dentro de você. Ter entusiasmo permite, né, enfrentar com otimismo e persistência os obstáculos aliados à automotivação. Então, lembro do Abraham Maslow? Olha aqui as necessidades, né, que o ser humano tem para buscar, né, conquistar, ter um motivo para praticar uma ação fisiológica, né? O ser humano tem uma necessidade fisiológica, que é aquilo que mantém o físico vivo. Qual a necessidade que mantém o físico vivo? A alimentação, a água, o descanso, né? Tudo aquilo que vai manter o meu organismo vivo, tá? Então, o ser humano está motivado para satisfazer uma necessidade para manter o físico vivo. Só que existem pessoas que não estão muito preocupadas com isso, em manter o seu físico vivo. Só que existem pessoas que não estão muito preocupadas, né, em ter uma boa alimentação, em ter um bom descanso, né, ou ter uma prática física saudável, né, para poder manter o seu físico vivo.
Outro ponto que Abraham Maslow comentou é relacionado à segurança, né? Estar seguro, né? O ser humano tem necessidade de se sentir seguro, livre de ameaças. Então, veja só, nós vivemos num momento de pandemia. A segurança do ser humano está ameaçada. Então, o ser humano se motiva para praticar uma ação para satisfazer a necessidade de segurança. Que tipo de ação que o ser humano pode praticar? Ter uma alimentação saudável, respeitar as regras e os protocolos, né? A utilização de máscaras, utilização do álcool gel, praticar o distanciamento. Então, assim, é importante que haja essa necessidade satisfeita, né? E o ser humano se motive para praticar essa necessidade. Depois vem a necessidade social, que é a necessidade que o ser humano tem de estar em grupos, viver com pessoas. E isso tem sido bastante ameaçado. Veja que interessante o quanto a pandemia está cerceando, ou seja, anulando determinadas necessidades do ser humano, como, por exemplo, a social. A autoestima, que é gostar de si, autoestimar, né? É uma necessidade do ser humano. É importante que o ser humano goste de si, né? É importante que o ser humano se olhe no espelho, né? E não só veja defeitos, ai, como eu estou velho, ai, como meu cabelo está caindo, meu cabelo está ficando branco, ai, que eu estou despencando. É importante que o ser humano se olhe no espelho e se goste. E existe a autorrealização, que são a realização dos seus sonhos. Então, a motivação é uma necessidade, né, latente no ser humano que o leva a praticar uma ação para satisfazer essas necessidades, que estão divididas em 5, segundo Abraham Maslow. Só que, assim, quando eu estou buscando satisfazer uma necessidade e surge um obstáculo, existe um equilíbrio emocional do ser humano de poder estar trabalhando com a impossibilidade, um trabalho interno, né, dessa impossibilidade de atingir determinado objetivo, e não acionar o mecanismo de defesa. E o que é esse mecanismo de defesa? É um comportamento que justifica, né, os nossos conflitos e frustrações. Porque quando eu não consigo atingir um objetivo, me vem, né, um conflito, uma frustração. E para não me sentir frustrado, não me sentir dentro desse conflito, eu aciono um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa, né, ele pode ser classificado em alguns, são vários mecanismos de defesa, mas em alguns comportamentos bastante conhecidos. Mecanismo de defesa, fuga, agressão, conversão, racionalização, regressão e projeção. Fuga. Fugir da realidade. A fuga pode ser ela pode ser mental, né? Deixa eu só voltar aqui. A fuga ela pode ser mental ou física. O que é a fuga mental? Você dormir, ou usar alguma alucinógeno, ou você beber demais, que assim você está bêbado, esquece dos seus problemas, né? Daquela frustração, eu estou tentando atingir um objetivo, não consigo, meu Deus, ó vida, ó azar, ó desgraça, eu vou encher a cara. E assim eu fico muito alegre, muito feliz, né? E aí eu fujo mentalmente de uma realidade. Ou usar psicotrópicos, drogas, para poder viajar e não ver a realidade que está vivendo. E existe a fuga física, que é desaparecer, ir embora, fugir. Né? Eu estou tentando atingir um objetivo, surgiu o problema, eu vou embora. Estou tentando atingir um objetivo, surgiu uma pandemia, eu quero ir embora no Brasil, vou fugir daqui. Vou sumir daqui. Vou para um lugar onde o vírus não tem, onde não tem a gente, né? Vou para uma ilha isolada. É a fuga. Agressão. Estou tentando atingir um objetivo, esse objetivo surgiu um obstáculo para não me sentir frustrado, aí eu aciono o mecanismo de defesa, agressão. Agredir pode ser fisicamente ou moralmente.
Fisicamente, não preciso nem dizer o que é, né? E moralmente, quando a pessoa sai xingando, sai reclamando, né? E é uma forma de mecanismo de defesa. Conversão, transportar para o corpo a dor da frustração, que a gente chama de somatizar. Estou tentando atingir um objetivo, surgiu um obstáculo, esse obstáculo eu acho que é intransponível, e aí eu jogo para o meu corpo, né? É o que a gente chama de psicossomatismo. A pessoa começa a somatizar no corpo, e se você for ver, ela realmente, a pressão subiu, a pressão caiu, a dor de cabeça aumentou, ou a dor de cabeça piorou, ou teve um desarranjo intestinal, ou uma zonzeira, uma tonteira, ou seja, foi para o corpo aquilo que de repente era psicológico. Racionalização, a desvalorização do objetivo. Então, eu queria tanto, tanto, tanto aquilo, surgiu um obstáculo, e de repente eu olho e falo assim, eu desvalorizo aquilo. É muito, muito comum, né, no momento em que você está tentando passar no concurso, passar numa prova, né, passar num exame, e de repente você não foi bem no exame, e você acaba desistindo de tentar novamente aquele exame. Aí você não tenta de novo, porque você acha que não vale muito a pena, não. Você desvaloriza o objetivo. Regressão. Estou tentando atingir um objetivo, surgiu um obstáculo, eu acho que o obstáculo é intransponível, e aí eu assumo atitudes infantis. Eu estou de mal, faço birra, grito, choro, me esperneio, me jogo no chão, choro, né? Fico de mal, não olho, não falo, não converso, né? Dou aquele banho de silêncio. Isso é uma regressão. E projeção. Atribuir a sua própria deficiência para outra pessoa, situação ou outro objeto. Aí eu não consegui por causa disso. Né? Eu não consegui fazer porque a internet não está funcionando. Não consegui porque o professor não ensinou direito. Eu não tirei nota 10 porque aquele professor não sabe explicar direito. Eu poderia ter ido melhor se não fosse João, Maria e José. Ou seja, você atribui a culpa a outras pessoas, né, e não à sua própria pessoa. Muito bem. Vamos refletir. Nós temos que refletir que o desequilíbrio do dia a dia, o estresse do dia a dia, os aborrecimentos do dia a dia, esses desafios do dia a dia, nos levam a acreditar que esses obstáculos que nós enfrentamos são intransponíveis. Nós precisamos refletir em que tamanho que eu coloco esses obstáculos, né? Se eles são intransponíveis ou eles podem ser transponíveis. Nós temos que entender que existe um período de aprimoramento, um período, né, de amadurecimento, um período de maturação. E se de repente você está dentro desse período, né, você tem que cultivar nessa reflexão algo chamado paciência, né? Flexibilidade, que são pontos importantes, né, para ultrapassar períodos, né, para enfrentarmos períodos de dificuldades, períodos de obstáculos. A partir desse momento, a partir dessa reflexão, você consegue entender, né, o porquê de muitas coisas, o porquê de muitas coisas não darem certo. Por quê? Porque houve, digamos assim, uma ansiedade muito grande de tentar conseguir, mas não conseguiu. E aí essa ansiedade leva a um desequilíbrio emocional que nos leva a assumir esses mecanismos de defesa. Porque frustração, né, é um sentimento ruim. O ser humano não gosta de se sentir frustrado. O ser humano ele não consegue, né, absorver frustração. Não é um sentimento prazeroso, né? É um sentimento difícil. Bom, entusiasmo.
Como eu falei, entusiasmo é Inteus, é ter Deus vibrando dentro de vocês. É a energia dos deuses vibrando dentro de vocês. Acreditar na capacidade de fazer as coisas darem certo. Acreditar na capacidade de transformar a realidade da sua vida. E acreditar na sua capacidade de fazer as coisas darem certo. Nós temos que acreditar na nossa capacidade. Porque existe pessoa que fala assim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Consegue sim. Todos nós temos grandes potenciais. Nós somos capazes. Basta nós querermos fazer. Ter entusiasmo é diferente de torcer. Porque tem muita gente que fica torcendo. Tomara, 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 tomara. E fica torcendo pro resto da vida. Torce pro time ser campeão, né? Torce para ganhar na loteria, joga e fica torcendo. E pior aqueles que torcem para ganhar na loteria, mas nunca jogam. O entusiasmo, ele transborda, ele transmite, ele transcende, né? Porque, assim, claro, o coronavírus, ele também transmite, mas eu prefiro ser contaminado pelo entusiasmo do que contaminado pelo coronavírus, não é? É muito mais saudável. Eu prefiro ser contagiado pelo entusiasmo, ou seja, ter o Deus dentro de mim, do que ter o corona dentro de mim. Isso eu prefiro, não sei vocês. Viver hoje é um desafio, não é? Principalmente com tudo isso que a gente está, né, vivenciando. Mas só pode ser vencido esse desafio por aqueles que têm entusiasmo. Eu volto a dizer, só pode ser vencido esses desafios que nós vivemos hoje para aqueles que têm entusiasmo. O que é entusiasmo? Inteus. Teos é Deus. In é dentro. Só pode ser vencido o desafio para aqueles que têm Deus dentro de si. O sucesso só vem para quem age com entusiasmo. Olha só, para quem age com Deus dentro de si. Existem pessoas que agem, porém, sem entusiasmo. Tem pessoas que agem sem Deus dentro de si. Então, quer dizer, são pessoas que agem autômatas, roboticamente. Agem por agir. Sem entusiasmo, não tem vida. Se você não tem entusiasmo, então você não vive, você vegeta. Então é mais fácil, em vez de você se alimentar, só jogar água em você, porque você é um vegetal. Pelo menos isso, tomar um pouco de sol. Não é a realidade da vida que me entusiasma. Nós é que temos que entusiasmar a realidade das nossas vidas. Olha só, não é a realidade da vida que tem que me entusiasmar. Eu não posso esperar a pandemia, eu não posso esperar para ter entusiasmo. Eu tenho que ter entusiasmo para transformar a realidade da minha vida. Eu tenho que ter Deus dentro de mim, eu tenho que ter essa fé para transformar a realidade da minha vida. Eu não posso fazer com que a minha vida se transforme, né, sem entusiasmo. Eu não posso esperar que a realidade aconteça. Eu tenho que fazer a realidade acontecer. E para isso é importante alguns instrumentos para o entusiasmo. Usar a imaginação. Fazer quadros mentais positivos. Imaginar-se vencendo, imaginar-se sobressaindo, conseguindo. Imaginar-se vencendo o mal iminente. Faça quadros mentais positivos. Coloque imagens positivas na sua cabeça. Nós estamos já mergulhados numa quantidade de imagens negativas na televisão e em outros lugares. Então é importante, né, fazer quadros mentais positivos. Instrumentos mentais para o entusiasmo. Repita várias vezes, palavras de ordem vencedora. Eu vou conseguir, vai dar certo. Não fica que nem aquela hiena do desenho. Ó vida, ó azar, ó desgraça. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ó vida, ó azar. Repita palavras de ordem positiva. Nós vamos conseguir, vai dar certo.
Eliminar do vocabulário palavras que sejam negativas. Utilizar palavras positivas. E usar relaxamento. O que é o relaxamento? Vivemos um dia desgastante, precisamos de momentos diários de relaxamento, distensionando o corpo. E aí existem muitas práticas, muitos profissionais, existe uma infinidade, né, de práticas que você pode fazer para relaxar. Ouvir uma música, olhar a natureza, contemplar as flores, praticar a arte. Então, existe, assim, uma infinidade, né? Fazer, assim, uma plantação nos vasos, criar flor, cultivar plantas, cultivar uma horta caseira. Isso é uma atividade de relaxamento. Precisamos ter a capacidade de entusiasmar as pessoas que vivem do nosso lado. Vou repetir, precisamos ter a capacidade de entusiasmar as pessoas que vivem do nosso lado. Porque se você não tiver a capacidade de entusiasmar as pessoas que vivem do seu lado, você não pode transmitir o entusiasmo para outras pessoas. Ou seja, você tem que ter a capacidade de também mostrar o Deus que existe dentro de cada pessoa. Seja uma pessoa que traga uma proposta de solução, não seja uma pessoa, né, do não, que, quebrou, está quebrado, no dia seguinte fala, ninguém consertou, né, depois de algum tempo fala assim, já faz um mês, ninguém toma uma atitude para consertar isso aqui. Seja uma pessoa que traga uma proposta de solução, conserte. Seja uma pessoa do sim, não, vamos tentar resolver. Não seja uma pessoa do não, não vai dar certo, Vamos tomar a tarefa de educar as pessoas para o entusiasmo. Educar para a positividade, não para a negatividade. E quando eu leio isso, quando eu falo isso, eu também estou falando para mim. É importante também, porque quando eu falo também eu aprendo, né? Então, quando a gente fala, vamos tomar uma tarefa de educar as pessoas para o entusiasmo, né? Educar para a positividade, nós temos que nos policiar, né? Para também estar educado para a positividade. E é importante alimentar isso no nosso dia a dia, né? Com positividade. Tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo. Então, quando eu vivo o momento presente, eu tenho que viver entusiasticamente de forma proativa. Porque na vida sempre tem um lado positivo e negativo. Mas assim, quando eu vivo o meu momento presente, é importante saber o momento presente, momento passado e momento futuro, né? O que é o momento presente? É o aqui e o agora. Então, viver entusiasticamente o momento presente. Eu não posso viver entusiasticamente o momento futuro. Também não posso viver entusiasticamente o momento passado. O momento presente é aqui e agora. Não dá para mais viver o momento passado. O passado já foi. O futuro ainda está por vir. Então, eu tenho que viver entusiasticamente o momento presente, né? Não ficar saudoso com o passado e nem preocupado com o futuro. Porque às vezes eu fico preocupado demais com o futuro, eu não vivo o meu presente. Então é importante eu viver entusiasticamente o meu momento presente, porque logo esse meu momento presente vai ser o meu momento futuro. Todos temos defeitos, mas também temos virtudes. E muitas vezes a maior virtude de nossos companheiros é nos aguentar. Olha só, todos nós temos defeito, todo mundo tem defeito. E todo mundo tem virtude. Mas muitas vezes a maior virtude da pessoa que está do nosso lado é nos aguentar e a gente nunca percebeu isso. Por isso é importante, né, valorizar a virtude das pessoas que estão do nosso lado. Porque muitas vezes, nesse momento de isolamento social, nós temos olhos só para defeitos. Ele não coloca o chinelo no lugar, ele não baixa a tampa, ele não lava a toalha, ele não larga a roupa em cima da mesa, não sei o que lá. Ela fala demais, ela não sei o que, ela não sei o que. Então, só vê defeito de um lado, vê defeito do outro. Então, o que acontece? A gente esquece de ver as virtudes.
E a maior virtude do companheiro é estar do nosso lado. Estar ouvindo os nossos momentos de angústia, nossos momentos de tristeza, nossas reclamações, nossas, né, mazelas. Está lá, junto. Então, nós temos que ter, né, consciência de que todo mundo tem defeito, todo mundo tem virtude, e a virtude dos nossos companheiros ou companheiras é nos aguentar. E quando tratamos as pessoas com mais entusiasmo e segurança, elas vão responder no mesmo nível. Mas quando a gente trata as pessoas com rusticidade, quando a gente trata as pessoas com grosseria, elas vão responder no mesmo nível também. Então, dicas para viver entusiasticamente. Afaste-se das pessoas negativas e negadoras. Ore por elas. Mas não precisa estar junto com elas, porque são pessoas, ó vida, ó azar, ó desgaste. Acredite nas ideias positivas. Não reclame, pare de reclamar. Já existe um provérbio japonês, um provérbio oriental que diz o seguinte: lamúria gera lamúria, gratidão gera gratidão. Olha só, lamúria, reclamação, gera reclamação. Gratidão gera gratidão. O coração agradecido comunica-se com entusiasmo, com Deus dentro de você. E o coração queixoso se relaciona com as coisas negativas. Quem vive agradecendo, caminha para a felicidade. E quem vive se lamuriando, infelizmente, caminha para a infelicidade. Cultivar a alegria e o bom humor. Terapia do riso, isso é importante. Sempre sorrindo, sempre tendo bom humor. Melhorar o ambiente, sabe? Melhorar o seu ambiente, sua casa, né? Faz uma limpeza, deixa tudo bonitinho, coloca um vaso, uma flor. Procura trazer para o seu ambiente harmonia e beleza. Pratique o belo dentro do seu ambiente. Esteja pronto para colaborar a qualquer momento, a qualquer instante, para qualquer pessoa. E surpreenda as pessoas com momentos mágicos. Sabe o que é o momento mágico? É você presentear a pessoa com algo que ela não espera. De repente, dar um bombom, um chocolate, uma flor. Ah, eu não esperava. Nossa, para mim? Sabe quando uma pessoa fala assim, nossa, para mim? Isso aí é surpreender as pessoas com momentos mágicos. Faça tudo com sentimento de perfeição. É claro, né? Buscando a perfeição. Ande limpo e perfumado, bem vestido. Goste de você. Não queiram que as pessoas gostem de você do jeito que você é. Sabe aquelas pessoas que falam assim, se gostar de mim, tem que ser gostar do jeito que eu sou. Todo rasgado, todo sujo, todo, sabe, descabelado, barba por fazer. E quer que as pessoas gostem de você? Né? Ande limpo, perfumado. Não é tomar banho de loja, né? Não é usar marca. Às vezes uma roupa que não precisa ser de marca, mas limpinha, bonitinha, surte um grande efeito. E agir prontamente. Faça já. Do it now. Faça agora. Não deixe para depois, não postergue, né? Tiver que fazer, faça agora. Então, esses seriam as dicas para o entusiasmo. Gente, eu gostaria de agradecer, né, a atenção das pessoas que assistiram essa live. Gostaria de agradecer, eu consigo aqui visualizar algumas pessoas que estão, nós temos... tá. A Magda, o Regis, a Yasmin, né, o Outboys Express, Scrum Veiga, Fernanda, Claudiane Oliveira, Ricardo, Lipa Cesário, Janaína. Peraí, deixa eu colocar o outro, que assim fica melhor. Agora melhorou.
Rodolfo, Eduardo Sasaki, gostaria de agradecer a atenção de vocês, né, nesse período de elóquio, e gostaria de pedir desculpas pelo um problema que surgiu. Hoje nós teríamos a palestra minha, que era relacionamento humano, né? A palestra com o Regis e a palestra com a Marcela. Só que, assim, infelizmente surgiu um grande problema com os dois, né? E agora na parte da tarde a gente fez contato e então, nossa, Adilson, me desculpe, eu não esperava que acontecesse isso, mas eu falei, não, nós vamos fazer o Elóquio 2, né? É o primeiro Elóquio da Global Tech, não é porque vocês não conseguiram, né? Teve alguns problemas e a gente não pode prever. Se tivesse uma bolinha de cristal para prever o que vai acontecer, né? Seria melhor ou pior, né? Então, tudo aconteceu do jeito que Deus quis. Então, eu falei para eles, olha, na próxima vez, né, a gente vai fazer um Elóquio 2 e vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado, eu agradeço bastante, né, a participação de vocês. Para mim está sendo uma primeira experiência dessa live, porque eu participei de um evento, eu fui convidado, gratuito, e quando eu assisti às palestras dos profissionais que estavam ali naquele evento, através da live, né? Eu fiquei olhando, eu falei, nossa, puxa vida, eu queria tanto participar disso aí também, né? E aí eu lembrei dos dois colegas, o Regis e a Marcela, conversei com eles. Vamos fazer então, né? Aí eu conversei com o pessoal, meu filho, que me ajudou bastante, né? O Diogo, que conhece, já vem fazendo esse trabalho já há algum tempo. Falei, eu preciso da sua ajuda e a gente conseguiu concluir, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e nós estaremos enviando, né, através do registro que nós temos aqui, das pessoas que participaram, uma certificação desse elóquio, ok? Muito obrigado a todos e um abraço, né? Até mais.